Sou Annabelle, tenho 36 anos e nada me preparou para o dia em que minha própria mãe trairia minha filha de 14 anos, Lily. Sempre fomos próximos, só nós dois contra o mundo, já que eu a criei sozinho. O relacionamento tóxico com meus pais controladores era algo que eu achava que conseguiria lidar com o mínimo de contato. Mas aquele dia no shopping mudou tudo quando minha mãe colocou um caro colar de ouro na bolsa de Lily e meu pai disse à polícia que a viu roubando. Antes de continuar esta história dolorosa, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. E se você já sofreu uma traição familiar, clique no botão de inscrição enquanto exploramos como proteger aqueles que realmente amamos. Minha infância foi uma aula magistral de controle de comportamento, cortesia da minha mãe, Bárbara. Nossa casa no subúrbio, com seu gramado perfeito e móveis coordenados, era menos um lar e mais uma vitrine de sua obsessão com as aparências. Cada aspecto de nossas vidas era microgerenciado, desde as roupas que usávamos até as palavras que dizíamos em público. Meu pai, Thomas, um contador bem-sucedido, possibilitou o comportamento dela com seu silêncio e obediência. Ele simplesmente ajustava os óculos, pigarreava e se refugiava atrás do jornal sempre que surgia um conflito. Crescer como filha única significou suportar todo o peso das expectativas deles. Matriculei-me em aulas de balé, piano e etiqueta antes mesmo de conseguir formar frases completas. Minha mãe supervisionava minha lição de casa todas as noites, rasgando páginas se minha caligrafia não estivesse perfeita. Meu pai apenas suspirava e dizia: escute sua mãe, Annabelle. Ela sabe o que é melhor. Até minhas amizades eram cuidadosamente selecionadas, com apenas crianças de famílias aceitáveis autorizadas a visitar nossa casa. No ensino médio, eu já havia aperfeiçoado a arte de parecer perfeita, mesmo abrigando rebeliões secretas. Eu trocava de roupa depois de sair para a escola e tirava a maquiagem aprovada pela minha mãe no banheiro. Pequenos atos de desafio foram meu único gostinho de liberdade. Quando fui aceito na faculdade, escolhi uma 3 estados de distância, para a fúria mal disfarçada da minha mãe. Minha gravidez com a Lily não foi planejada. Eu tinha 22 anos, estava no meu último ano de faculdade e namorava um cara chamado Jack, que eu achava diferente do garoto mimado que a mãe aprovava. Quando o teste de gravidez deu positivo, Jack desapareceu em uma semana. Ainda me lembro de ligar para meus pais com as mãos trêmulas, na esperança, contra todas as esperanças, de receber apoio. Em vez disso, a mãe congelou a linha com seu silêncio gélido antes de dizer: você voltará para casa imediatamente e nós cuidaremos disso discretamente. Ela se referia ao aborto ou à adoção, qualquer coisa para apagar essa mancha na imagem da família. Quando recusei, meu pai ligou para apresentar seu padrão. Sua mãe sabe o que é melhor, Annabelle. Foi nesse dia que decidi cortá-los quase completamente. Terminei minha faculdade com um recém-nascido, fazendo aulas online e trabalhando à noite enquanto minha colega de quarto cuidava da Lily. Nós lutamos financeiramente por anos, mas a liberdade do controle da mãe valeu cada jantar de lamen e cada roupa de segunda mão. Durante 12 anos, nosso contato se limitou a breves e tensas ligações de férias e a cartões de aniversário ocasionais com cheques que eu raramente descontava. Lily sabia que seus avós existiam, mas entendia que eles não faziam parte de nossas vidas. Construímos nossas próprias tradições, nosso pequeno apartamento repleto de risadas mais genuínas do que a mansão da minha infância jamais teve. Então, minha mãe teve um susto de saúde. Um pequeno derrame que o pai dramaticamente descreveu como quase fatal. A culpa e uma esperança persistente de resolução me puxaram de volta para a órbita deles. Concordei com jantares ocasionais em família, sempre em território neutro, como restaurantes, onde a capacidade da mãe de controlar o ambiente era limitada. Desde o primeiro jantar, minha mãe ficou obcecada por Lily. Minha filha linda e criativa, com seu cabelo roxo nas pontas, roupas vintage e sorriso confiante, era tudo o que eu não tinha permissão para ser. A mãe franzia os lábios e estreitava os olhos enquanto avaliava Lily como uma pintura problemática pendurada torta em sua sala de estar perfeita. Moças, não se curvem, Annabelle. Vocês deveriam corrigir a postura dela, ela dizia. Falar da Lily como se ela não estivesse ali, ou aquela cor de cabelo, limitaria suas oportunidades. Conheço um salão excelente que poderia resolver o problema. Papai concordava de vez em quando, acrescentando: sua avó tem um gosto excelente, Lily. Você deveria ouvi-la.
Lily lidou com isso com uma graça extraordinária, sorrindo educadamente, enquanto apertava minha mão por baixo da mesa, em nosso sinal secreto que significava que eu precisava de terapia com sorvete de chocolate depois disso. Ríamos das opiniões ultrapassadas da minha mãe no caminho para casa, mas percebi como Lily verificava sua aparência no espelho com mais frequência depois dessas visitas. À medida que essas reuniões familiares aumentavam e a tensão sobre a frequência crescia, minha mãe começou a levar roupas de grife do tamanho de Lily para os jantares, ignorando o fato de que elas não eram nada parecidas com o que minha filha usaria. Ela comentava sobre as notas de Lily, sugerindo tutores, apesar de minha filha ser uma aluna exemplar. Meu pai apoiava todas as sugestões, oferecendo-se para pagar por essas melhorias indesejadas. O que realmente me perturbou foi ver minha mãe olhando para Lily e para mim quando ríamos juntas ou contávamos piadas internas. Havia algo além de desaprovação em seus olhos. Demorei a reconhecer que era ciúme, emoção. Eu nunca tinha me relacionado com minha mãe aparentemente perfeita. Ela tinha ciúmes do relacionamento que eu havia construído com minha filha, baseado em confiança e respeito mútuo, em vez de controle e medo. Eu deveria ter reconhecido os sinais de alerta. Deveria ter protegido Lily melhor. Mas uma pequena parte ferida de mim ainda ansiava pela aprovação dos pais, ainda esperava por reconciliação. Essa esperança equivocada custaria caro à minha filha. O convite parecia bastante inocente. A mãe ligou numa quarta-feira, com uma voz estranhamente calorosa, sugerindo uma ida às compras em família para comemorar o aniversário de 15 anos de Lily, embora ela ainda tivesse 14 anos. Quero mimar minha única neta, disse ela. Deixa que eu faço isso, Annabelle. Contra a minha vontade, concordei. Lily estava menos entusiasmada, mas disposta a tentar por mim. Você sempre diz que as pessoas podem mudar, mãe, ela me lembrou. Talvez a vovó finalmente esteja tentando. Naquela manhã de sábado, nos encontramos no Harrington Plaza, um shopping center de luxo onde minha mãe tinha um relacionamento pessoal com vários donos de boutiques. Ela cumprimentou Lily com beijos no ar e a presenteou com uma bolsa de grife como presente pré-natal. É de couro legítimo, enfatizou, olhando fixamente para a adorada bolsa de lona de brechó de Lily. O pai rondava por perto, sorrindo benevolentemente e oferecendo seu cartão de crédito a cada esquina. Por uma vez, compre o que te chamar a atenção, Annabelle, ele encorajou. Por minha conta. A generosidade repentina soou estranha depois de anos de independência financeira. Nossa primeira parada foi na Elites, uma boutique tão exclusiva que os preços não estavam expostos em nenhuma peça. Mamãe imediatamente começou a selecionar looks para Lily, roupas que poderiam ter sido adequadas para uma executiva júnior, mas eram totalmente inapropriadas para uma garota criativa de 14 anos que preferia camisetas vintage de bandas e descoloridos. Lily me olhou enquanto minha mãe empilhava roupas nos braços de uma vendedora. Eu murmurei, experimente só. E ela assentiu relutantemente. O provador era maior que o do meu primeiro apartamento, com poltronas confortáveis e um serviço de champanhe para adultos. Lily apareceu com uma combinação de blazer azul marinho e saia plissada que a fazia parecer que estava fazendo um teste para um comercial de escola particular. Mamãe bateu palmas de alegria. Agora você parece uma jovem de verdade, exclamou. Ela não parece apropriada agora, Thomas? Meu pai assentiu em aprovação. Muito apropriada. Muito apropriada. Observei os ombros de Lily se tensionarem e seu sorriso se tornar fixo. Ela já havia experimentado 3 looks, cada um deles gerando comentários semelhantes sobre aparência adequada e traje adequado. A comparação tácita com seu guarda-roupa habitual pairava no ar. Meu telefone tocou de repente. Minha assistente ligando para tratar de um assunto de trabalho urgente que não podia esperar. Serão apenas 5 minutos, prometi, saindo da loja para ter uma melhor recepção. A ligação demorou mais do que o esperado, quase 15 minutos para solucionar uma crise com o cliente. Quando voltei, minha mãe estava guiando Lily em direção ao balcão de joias enquanto meu pai examinava seu relógio com uma intensidade incomum. Encontrei o acessório perfeito para as novas roupas dela, anunciou minha mãe, apontando para uma vitrine de delicados colares de ouro. A vendedora já estava tirando um da vitrine. Uma corrente simples com um pequeno pingente de diamante. Eu não uso muitas joias, disse a vovó Lily suavemente. É muito bonita, mas não faz muito meu estilo.
Mamãe ignorou o colar que ela segurava no pescoço de Lily. Você simplesmente nunca viu peças de qualidade antes, querida. Isso levaria até aquelas roupas comuns que você insiste em usar. Notei que o maxilar de Lily se contraiu, um sinal de que ela estava chegando ao seu limite de condescendência. Intervim, sugerindo que dessemos uma olhada em algumas lojas mais alinhadas ao gosto de Lily. Mamãe franziu a testa, mas recolocou o colar na vitrine. Enquanto nos preparávamos para deixar as elites, um segurança se aproximou do nosso grupo. Seu rosto era profissionalmente neutro, mas sua postura era de confronto. Com licença, mas preciso despachar suas malas, disse ele, olhando diretamente para Lily. Algum problema? Perguntei, me colocando entre eles instintivamente. A gerente da loja, uma mulher de 50 e poucos anos com um terno impecável, apareceu ao lado do segurança. Temos motivos para acreditar que sua filha pegou algo sem pagar, explicou. Sua voz era baixa, mas forte o suficiente para que os compradores próximos se virassem e olhassem. Isso é ridículo, protestei. Minha filha não rouba. Lily parecia perplexa, segurando sua nova bolsa de grife e sua velha bolsa de lona. Eu não peguei nada, insistiu. Por favor, abra suas malas, senhorita, disse o guarda com firmeza. Com as mãos trêmulas, Lily abriu as duas malas. Da bolsa de lona, o guarda tirou uma pequena caixa de joias de veludo. Dentro dela, estava o mesmo colar de ouro com o pingente de diamante que a mãe lhe mostrara minutos antes. O quarto pareceu se inclinar para o lado. Lily ofegou, o rosto ficando pálido. Não fui eu, sussurrou. Eu não coloquei isso aí. A gerente cruzou os braços. O colar vale $3.000. Vamos prestar queixa. Houve um engano, argumentei desesperadamente. Ela estava com a avó o tempo todo. Ela não faria isso. Na verdade, uma voz interrompeu, e eu me virei para ver meu pai se aproximando com uma expressão de profunda decepção. Eu a vi colocá-lo na bolsa quando ninguém estava olhando. Eu esperava que ela o tivesse colocado de volta, mas ele balançou a cabeça tristemente. Sinto muito, Annabelle, mas a menina precisa de disciplina. Minha mãe colocou a mão no meu braço, seu rosto uma máscara de preocupação que não alcançava seus olhos. Talvez seja melhor assim, Annabelle. Uma lição sobre consequências antes que as coisas piorem ainda mais. O segurança já estava chamando a polícia pelo rádio. Os olhos de Lily se encontraram com os meus, cheios de confusão e traição. Mãe, eu não fiz isso. Juro, ela implorou, com a voz embargada. Naquele momento, olhando entre o medo honesto da minha filha e a expressão calculada da minha mãe, eu soube com absoluta certeza o que tinha acontecido, mas a percepção veio tarde demais. Tudo aconteceu com uma eficiência surreal. 2 policiais chegaram em poucos minutos, com expressões profissionalmente imparciais enquanto o gerente da loja explicava a situação. Observei horrorizado enquanto eles tomavam depoimentos do segurança, da vendedora e, mais condenavelmente, do meu pai, que calmamente repetiu sua alegação de que tinha testemunhado Lily pegar o colar. Mãe, por favor, implorou Lily enquanto um policial começava a ler seus direitos. O terror nos olhos dela enquanto tiravam suas impressões digitais ali mesmo no escritório da loja vai me assombrar para sempre. Tentei me aproximar dela, mas meu pai me conteve com uma força surpreendente. Deixe as autoridades cuidarem disso, Annabelle, ele insistiu. Ela é menor de idade. Não serão duros se for a primeira infração dela. Minha mãe estava por perto, com a postura perfeita de sempre e uma carranca preocupada cuidadosamente disposta no rosto. Ela enxugou lágrimas inexistentes com um lenço bordado. Isso é tão difícil, mas às vezes amar significa aceitar consequências, murmurou para a policial, que assentiu com simpatia. Quando levaram Lily para fora, com os pulsos algemados à frente do corpo, algo dentro de mim se partiu. Minha filha de 14 anos, que ainda dormia com o galpão de pelúcia do coelho, desde a infância, estava sendo tratada como uma criminosa, e meus próprios pais tinham orquestrado isso. Bem, siga-o até a delegacia, anunciou minha mãe como se estivéssemos discutindo uma mudança nos planos para o jantar, explicaram os policiais. Eu poderia encontrá-los lá, mas como Lily era menor de idade e havia sido acusada de roubo qualificado, haveria procedimentos a serem seguidos. Preciso ir com ela agora, insisti,
indo em direção ao carro da polícia, onde Lily estava sentada no banco de trás, com os ombros curvados e a cabeça baixa. Meu pai bloqueou meu caminho novamente. Annabelle, você é muito emotiva. Pois bem, dirija. Eles não vão deixar você ir com ela de qualquer jeito. Senti um momento de desorientação, a névoa familiar do controle dos meus pais se abatendo sobre mim. Então vi Lily erguer o rosto coberto de lágrimas, visível através da janela do carro, e a clareza retornou como um trovão. Não me toque, sibilei para meu pai, me desvencilhando da mão que o segurava. Eu sei o que vocês dois fizeram. Minha mãe se aproximou, a voz assumindo o tom de alerta que aterrorizou minha infância. Annabelle, você está fazendo uma cena. Pense nas aparências. Não dou a mínima para as aparências, gritei alto o suficiente para os compradores que estavam por perto ouvirem. O bem-estar da minha filha é tudo o que importa. E vejo vocês dois mais tarde. Dirigi até a delegacia com as mãos trêmulas no volante. O centro de processamento juvenil era um labirinto de burocracia e indiferença. Preenchi formulários, respondi perguntas e esperei em cadeiras de plástico rígido sob luzes fluorescentes que faziam todo mundo parecer doente. 3 horas agonizantes se passaram antes que me deixassem ver Lily. Levaram-me a uma salinha onde minha filha estava sentada sozinha, com a maquiagem borrada de tanto chorar, a adolescente confiante que acabará de deixar no shopping, substituída por uma criança assustada. Ela voou para os meus braços no momento em que entrei. Mãe, eu não aceitei. Juro que não aceitei. Ela soluçou no meu ombro. A vovó estava me mostrando joias, mas eu nunca toquei naquele colar. Por que o vovô mentiria? Eu acredito em você, sussurrei com força, abraçando-a com força. Eu sei que você não fez isso. Nós vamos consertar isso. O detetive juvenil designado para o caso estava cético. Ele tinha o depoimento do meu pai, a reclamação do gerente da loja e as evidências físicas do colar encontrado em posse de Lily. Em sua experiência, ele explicou que, com pacientes experientes, familiares raramente davam declarações falsas contra seus próprios netos. Você verificou se havia impressões digitais na caixa ou no colar? Perguntei. O detetive pareceu desconfortável. A mercadoria foi manuseada por funcionários da loja, sua mãe, durante as compras e, possivelmente, outras pessoas. Impressões digitais seriam, na melhor das hipóteses, inconclusivas. Pensei nas câmeras de segurança que vi na boutique de luxo. E as filmagens? Podemos solicitar isso como parte da investigação, ele admitiu, mas com o depoimento de uma testemunha ocular, um membro da família, especialmente alguém sem motivo aparente para mentir. Este caso é bastante simples. Eu queria gritar que ele não sabia que minha mãe não entendia até onde ela tinha que ir para exercer controle. Em vez disso, concentrei-me em fazer com que Lily fosse liberada sob minha custódia. Como era sua primeira suposta infração e ela não tinha antecedentes criminais, eles concordaram em liberá-la mediante reconhecimento, com uma data de audiência no tribunal juvenil marcada para o mês seguinte. A viagem para casa foi silenciosa. Lily olhava pela janela, fisicamente presente, mas emocionalmente a quilômetros de distância. Quando paramos no sinal vermelho, estendi a mão para ela. Ela se encolheu antes de perceber que era eu. Sinto muito, ela sussurrou, e o pedido de desculpas partiu meu coração porque ela não tinha nada pelo que se desculpar. Em casa, a barreira emocional se rompeu. Lily desabou no sofá, o corpo tremendo de soluços. Entre respirações ofegantes, ela desabafou sua confusão e mágoa. Por que eles me odeiam tanto? O que eu fiz de errado? Ela gritou. A vovó estava lá quando eu estava olhando as joias. Eu nem toquei naquele colar. E o vovô ficou parado ali, mentindo sobre mim como se não fosse nada. Segurei-a, balançando-a levemente, como fazia quando ela era pequena. Eles não te odeiam, querida. Isso não tem nada a ver com você. Então por quê? Ela perguntou, afastando-se para me examinar. Por que fariam isso? Eu me esforcei para encontrar palavras que dessem sentido a algo tão sem sentido. Sua avó sempre precisou controlar tudo e todos ao seu redor. E quando não consegue, às vezes faz coisas extremas. Mas quando me prenderam, Lily pareceu incrédula. Isso não é ser controlador. Isso é cruel. Eu não podia discordar da avaliação dela.
Quando Lily finalmente caiu no sono, exausta, no sofá, cobri-a com um cobertor e me retirei para a cozinha, com a mente a mil pensando nos próximos passos. Uma coisa era absolutamente clara: eu nunca mais permitiria que meus pais se aproximassem da minha filha. Ao amanhecer, eu tinha um plano. Enquanto Lily dormia, emocionalmente exausta pela provação, fiz 3 ligações importantes. A primeira foi para o meu chefe, explicando que eu precisava de uma licença médica emergencial. A segunda foi para Jéssica, minha colega de quarto na faculdade, que havia se tornado advogada criminalista. A terceira foi para o gerente do Elite solicitando uma reunião urgente sobre suas imagens de segurança. Deixei um bilhete para Lily explicando que voltaria em breve e pedindo que ela descansasse. A loja ainda não estava aberta quando cheguei, mas a gerente, Vivian Porter, me encontrou na entrada de serviço. Seu comportamento profissional suavizou um pouco depois que expliquei a situação na minha mensagem de voz tarde da noite. Peguei a filmagem de ontem, disse ela, me levando a um pequeno escritório nos fundos. Normalmente, só divulgaríamos isso à polícia com um pedido formal, mas estou preocupada com o que você descreveu. Se houve um mal-entendido, não temos interesse em processar uma criança inocente. O sistema de segurança era de última geração, com vários ângulos de câmera cobrindo cada canto da loja. Vivian localizou com eficiência o horário da nossa visita e começou a reproduzir a filmagem. Observei nossa família entrando na loja, vi Lily experimentando as roupas que minha mãe havia escolhido e então me vi saindo para atender o telefonema. O que aconteceu em seguida me deixou arrepiado. Enquanto Lily estava no provador experimentando a roupa final, as câmeras mostraram claramente minha mãe tirando o colar de ouro do mostruário quando a vendedora se virou. Com habilidade manual, ela colocou a caixa de veludo na bolsa de lona de Lily, que havia sido deixada em uma cadeira perto dos provadores. Meu pai estava por perto, estrategicamente posicionado para bloquear a visão do balcão de vendas. Posso pegar uma cópia disso? Perguntei, com a voz firme, apesar da raiva crescendo dentro de mim. Vivian assentiu, com uma expressão sombria. Vou preparar um pendrive e ligar para nossa equipe de segurança para avisar que retiraremos a reclamação. Jéssica me encontrou em seu escritório e revisou as imagens com distanciamento profissional. Isso é uma evidência clara de adulteração, ela confirmou. Mas precisamos entender por que seu pai prestou um depoimento falso à polícia. Sem abordar isso, ainda há uma complicação. Preciso confrontá-lo a sós. Concluí que a manipulação da minha mãe sempre foi mais eficaz com o público. Meu pai tinha mais probabilidade de ceder se estivesse isolado. Encontrei-o em seu clube de campo, onde ele passava todas as manhãs de domingo, independentemente da crise familiar. Ele estava terminando sua partida de golfe quando me aproximei deliberadamente, afastando-o de seus parceiros habituais. Annabelle, ele começou a ficar visivelmente surpreso ao me ver. Sua mãe e eu estávamos conversando. Mostrei a ele meu celular com uma imagem estática das imagens de segurança. Mamãe colocando o colar na bolsa de Lily. Seu rosto ficou tenso de choque, não pela ação que eu percebi, mas por ter sido pego. Por quê? Perguntei, mantendo a voz baixa, mas intensa. Por que você mentiria para a polícia sobre a sua própria neta? Ele tirou o boné de golfe e passou a mão pelos cabelos ralos. É complicado, Annabelle. Sua mãe, pensou ela. A menina precisava de disciplina, estrutura. Ela fez com que minha filha de 14 anos fosse presa e traumatizada. Eu sibilei. Isso não é disciplina. É abuso. O pai olhou em volta, nervoso, preocupado com quem poderia ouvir. Você não entende. Sua mãe sempre soube como criar filhos corretamente. Você se saiu bem, não é? A ilusão na declaração dele era tão profunda que quase ri. Eu? Fugi de vocês dois e cortei contato por mais de uma década. É essa a sua definição de sucesso? Você teve uma rebelião momentânea, ele admitiu. Mas você se tornou responsável. Sua mãe teme que, sem a devida orientação, Lily cometa erros mais sérios do que você. Tipo o quê? Ter personalidade própria? Se defender. O pai se mexeu desconfortavelmente. Bárbara mantém um diário. Ela escreve sobre suas preocupações. A garota lembra muito você naquela idade, antes de se casarem de verdade. A linha de pensamento dela se perdeu quando ele percebeu o que estava revelando.
Antes que você pudesse, o que meu pai me quebrou me controlou. Seus olhos se desviaram dos meus. Você está sendo dramática. Sua mãe só quer o seu bem. Preciso ver aquele diário, disse de repente. E você precisa retratar seu depoimento à polícia. Ele pareceu genuinamente alarmado. Eu não posso fazer isso. A Bárbara faria? O quê? Eu o desafiei. Do que você tem tanto medo? Seus ombros caíram. Décadas de submissão o oprimiam. Ela tem um jeito de tornar a vida muito difícil quando está irritada. Pela primeira vez, senti uma pontada de pena do meu pai, preso na teia de controle da minha mãe por mais de 40 anos. Mas minha filha veio em primeiro lugar. Você vai se retratar da sua declaração, eu disse firmemente. Ou eu mesmo levarei as imagens de segurança para a polícia e registrarei acusações contra vocês dois por fazer um relatório falso e adulterar provas. Nosso impasse terminou com um acordo. Papai me ajudaria a acessar o diário da mamãe e reconsideraria sua posição sobre o depoimento da polícia. Não foi o suficiente, mas foi um começo. Naquela noite, enquanto minha mãe jogava bridge semanalmente, meu pai me recebeu em casa. O diário estava escondido, como era de se esperar, na gaveta da penteadeira da minha mãe, trancado, mas facilmente aberto com o truque do grampo de cabelo. Aprendi quando era adolescente e queria ler minhas cartas confiscadas. As anotações eram mais perturbadoras do que eu imaginava. Páginas dedicadas a criticar a aparência, o comportamento e a aparente rebeldia de Lily. Planos detalhados para corrigir seu desenvolvimento por meio de uma série de lições elaboradas para quebrar sua natureza obstinada. O esquema de furto havia sido planejado durante semanas, com a mãe acreditando que uma prisão tornaria Lily mais maleável à sua influência depois. O mais assustador foram as passagens comparando Lily a mim, observando todas as maneiras pelas quais minha filha estava se tornando independente mais rápido do que eu, e a determinação da mãe em intervir antes que ela se tornasse outra mulher decepcionante que desafia as expectativas da família. Fotografei as páginas relevantes, com as mãos firmes, apesar da minha turbulência interna. Meu pai observava da porta, sua expressão oscilando entre vergonha e lealdade arraigada à minha mãe. Bárbara tinha diário semelhante sobre você, ele admitiu baixinho. Ela sempre dizia que era dever dela moldá-lo adequadamente. Quando você engravidou e se recusou a voltar para casa, ela queimou tudo na lareira. Ficou sentada lá por horas, observando-os virarem cinzas. Você já me defendeu? Perguntei, de repente precisando saber, pelo menos uma vez. O silêncio dele foi resposta suficiente. Enquanto me preparava para sair com minhas provas, expus a realidade ao meu pai. Vou proteger Lily da minha mãe, custe o que custar. Ou você ajuda a consertar isso ou vai perder nós dois para sempre. A escolha é sua. Pela primeira vez na minha memória, meu pai olhou para mim como se estivesse me vendo claramente. O que você precisa que eu faça? Perguntou ele. Passei o dia seguinte reunindo coragem e finalizando minha estratégia com Jéssica. Lily ficou em casa e não foi à escola. O trauma da prisão ainda estava muito fresco. Conversamos abertamente sobre o ocorrido e mostrei a ela as imagens de segurança, querendo que ela visse uma prova clara de sua inocência. É quase pior saber que foi planejado, disse ela, abraçando os joelhos contra o peito. Pelo menos, se ela tivesse feito isso impulsivamente, eu talvez pudesse entender melhor. 3 dias depois do incidente, combinei de encontrar meus pais na casa deles. Meu pai confirmou que minha mãe estaria lá, embora não tivesse dito a ela que eu viria nem porquê. Jéssica esperou em seu carro na rua, pronta para fornecer apoio jurídico, se necessário. Minha mãe abriu a porta com seu sorriso social ensaiado, que vacilou ao ver minha expressão. Annabelle. Ela se recuperou rapidamente. Que surpresa! Ficamos muito preocupados depois daquela situação horrível no shopping. Como a Lily está lidando com o erro? Passei por ela e entrei no saguão, sem me preocupar em tirar os sapatos, apesar do carpete branco imaculado que ela tanto prezava. Meu pai estava parado na entrada da sala, com o rosto pálido e abatido. Precisamos conversar, eu disse simplesmente. Todos nós agora. A mãe olhou para o pai, notando seu silêncio incomum. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Thomas, você poderia trazer um pouco de chá? Tenho certeza de que Annabelle precisa de algo relaxante depois do estresse que está sentindo.
Nada de chá, eu disse. Sem rodeios, sem manipulação. Vamos nos sentar e discutir o que você fez com a minha filha. Não sei do que você está falando, disse a mãe. Sua voz esfriou vários graus. Se isso for sobre apoiar a reabilitação de Lily após seu furto, claro, estamos aqui para ajudar, embora eu ache que as consequências são importantes para Stop. Interrompi, pegando meu celular. A prova está aqui. Imagens de segurança mostrando você colocando o colar na bolsa da Lily. Reproduzi o vídeo observando o rosto da minha mãe enquanto suas ações eram demonstradas com alta nitidez. Ela não se encolheu, não demonstrou surpresa, apenas ponderação ao avaliar esse novo desenvolvimento. Isso não prova nada do que ela disse quando o vídeo terminou. Eu estava apenas devolvendo o colar que ela havia me pedido para segurar antes. O gerente do Elites diz o contrário. E a polícia agora tem essas imagens. O pai então se adiantou. Bárbara, acabou. Eles têm as provas. A mãe se voltou contra ele com um veneno repentino. O que você fez, Thomas? O que você disse a ela? Eu mostrei a ela seu diário também, pai, disse sua voz, baixa, mas mais firme do que ele jamais a ouvirá. A entrada é sobre a Lily, sobre seus planos. Você mexeu nas minhas coisas privadas, mamãe sibilou. Emoção genuína. Finalmente rompendo sua fachada composta. Você não tinha o direito. Você mandou prender minha filha por algo que você fez. Retruquei. Você traumatizou uma criança de 14 anos para satisfazer sua necessidade de controle. Que direitos você acha que ainda lhe restam? Mamãe se endireitou, alisando rugas invisíveis de sua calça impecável. Você não entende o que estou tentando impedir. Aquela garota é teimosa e indisciplinada. Ela está seguindo o mesmo caminho que você, Annabelle. Só que pior porque você atende a todos os caprichos dela. Alguém precisa dar a estrutura adequada. Estrutura, repeti, incrédula. Você chama falsas acusações e acusações criminais de estrutura. Às vezes, medidas difíceis são necessárias, ela insistiu. Você estava se tornando assim na idade dela. Se você tivesse sido mais firme, talvez você não tivesse desperdiçado seu potencial em uma gravidez ilegítima. A palavra ilegítima acendeu algo primitivo em mim. Aproximei-me da minha mãe, perto o suficiente para ver as pequenas marcas de envelhecimento que ela tentava apagar com cremes e tratamentos caros. Ouça com atenção, eu disse, com a voz perigosamente suave. Lily é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela é gentil, criativa e forte de maneiras que você nunca conseguirá entender, porque você passou a vida controlando em vez de se conectar. O que você fez não foi estrutura ou disciplina. Foi abuso cruel e calculista, e termina hoje. A boca da minha mãe se contraiu numa linha fina. Você sempre foi propensa ao drama. É exatamente por isso. Não a deixei terminar. Harris, o que vai acontecer? Vocês dois vão à delegacia amanhã para se retratarem. Você vai admitir que plantou o colar e mentiu sobre ter testemunhado o roubo. Se recusar, eu mesmo entrarei com uma ação judicial contra você por adulteração de provas, registro de boletim de ocorrência falso e exposição de menor em perigo. Você não ousaria, sussurrou a mãe. Mas havia incerteza em seus olhos. Me põe à prova, respondi. Por Lily, eu queimaria seu mundo perfeito até o chão e não sentiria um momento de arrependimento. O pai pigarreou. Bárbara, ela tem as provas. E ela está certa. O que fizemos nas anotações do diário é indefensável. A mãe se virou para ele com uma velocidade chocante, dando-lhe um tapa forte no rosto. 40 anos, ela gritou, sua compostura cuidadosamente mantida, quebrando-se completamente. 40 anos eu administrei esta família, tomei todas as decisões difíceis enquanto você apenas concordava e seguia em frente. E agora você me trai por essa decepção e por essa filha delinquente. O pai tocou a bochecha enrugada, olhando para a mãe como se estivesse vendo uma estranha. A garota não fez nada de errado, Bárbara. Nós fizemos. Eu fiz por nunca ter te enfrentado. Mamãe olhou de um para o outro, com a respiração acelerada e o aido perfeito se desfazendo levemente. Isso é loucura temporária, declarou. Vocês dois vão cair em si e perceber que eu só estava fazendo o necessário.
Peguei a segunda prova. A ID trouxe uma carta lacrada de Jéssica descrevendo as possíveis consequências legais caso as acusações fossem movidas. Coloquei-a na mesa de Centro Imaculada. Amanhã, 9 horas, na delegacia. Vocês dois, eu disse. Isso não é negociável. Quando me virei para sair, minha mãe me chamou, sua voz mudando para o tom ferido que já havia me manipulado inúmeras vezes antes. Annabelle, nós somos seus pais. Depois de tudo o que fizemos por você, você se voltaria contra nós assim. Parei na porta. Essa é a diferença entre nós, mãe. Eu jamais faria com a Lily o que você fez comigo. E é por isso que você nunca precisará escapar de mim do jeito que eu escapei de você. Fiel à palavra, o pai chegou à delegacia na manhã seguinte, às 9 em ponto. A mãe chegou separadamente, 30 minutos atrasada, com uma expressão glacial. O detetive Sanderson, que estava cético em relação às minhas alegações, inicialmente analisou as imagens de segurança e testemunhou as declarações com crescente preocupação. Vocês entendem que registrar um boletim de ocorrência falso é uma infração grave? Perguntou ele aos meus pais. Meu pai assentiu, com os ombros caídos. Entendo. Quero retratar-me formalmente da minha declaração. Não vi minha neta pegar o colar. A mãe não cooperou muito. Claramente houve um mal-entendido, disse ela, secamente. Talvez na confusão do momento em que o colar foi perdido. Senhora Harper, disse o detetive com firmeza, a filmagem mostra claramente você colocando o item na bolsa da sua neta. Não há confusão a ser reivindicada. Depois de 3 horas de declarações e papelada, era oficial. As acusações contra Lily foram retiradas, com o registro arquivado devido à sua condição de menor. Nenhuma acusação foi apresentada contra meus pais, uma decisão com a qual concordei, não pelo bem deles, mas para poupar Lily do trauma adicional de um processo judicial prolongado. Do lado de fora da estação, minha mãe tentou uma última manipulação. Espero que esteja satisfeita, Annabelle, disse ela. Você destruiu esta família por causa de uma simples medida disciplinar. Você mesmo fez isso, respondi. Terminamos aqui. As semanas seguintes trouxeram uma série de conflitos familiares. Minhas mães, minha irmã e minha tia Patrícia ligaram exigindo uma explicação sobre por que Ed obrigou meus pais a se humilharem na delegacia. A história que minha mãe contava a retratava como vítima da minha vingança ingrata. Outros parentes tomaram partido, a maioria seguindo o padrão familiar de permitir a versão da realidade da mãe. Mas algumas me surpreenderam. Minha prima Sofia, que sempre foi um exemplo de mãe para o comportamento feminino adequado, estendeu a mão para oferecer apoio. A tia Bárbara fazia coisas parecidas comigo quando eu era mais nova, confessou ela durante um café. Nada tão extremo quanto uma prisão, mas uma vez ela disse ao meu namorado da faculdade que eu tinha uma doença mental porque ela não o aprovava. Acabou com o nosso relacionamento. O acontecimento mais significativo aconteceu 2 semanas após o confronto. O pai disse com uma voz hesitante, mas determinada. Eu me mudei, disse-lhe simplesmente. Vou ficar na residência por enquanto. Para o divórcio? Perguntei, genuinamente chocada. O casamento dos meus pais parecia tão imutável quanto uma lei natural. Ainda não sei, admitiu. Mas depois de 40 anos, finalmente percebi que não reconheço a pessoa que me tornei por seguir o exemplo dela em tudo. Quando penso no que fizemos com a Lily, sua voz falhou. Não consigo me perdoar. Duvido que você ou a Lily algum dia consigam. Embora eu não estivesse pronto para oferecer uma absolvição fácil, seu reconhecimento do mal causado foi significativo. Marcamos um almoço provisório, só nós dois, para a semana seguinte. Como era de se esperar, minha mãe intensificou suas tentativas de controle. Começou a ligar para parentes, amigos e até para o meu local de trabalho, espalhando várias versões dos acontecimentos que a retratavam como a avó preocupada e a mim como a filha instável que impedia a reconciliação familiar. Quando as abordagens diretas falharam, ela tentou usar intermediários. Minha professora de piano da infância apareceu na minha porta, dizendo que estava por perto. O parceiro de bridge da minha mãe ligou para falar sobre um evento beneficente e mencionou casualmente o quanto Bárbara seria misericordiosa se eu recuperasse o juízo. Durante todo esse tempo, mantive limites firmes, focado em ajudar Lily a processar seu trauma.
Começamos a consultar a doutora Raquel Adams, terapeuta familiar especializada em dinâmicas familiares tóxicas. Em uma sessão particularmente impactante, Lily articulou como a prisão a afetou. Continuo conferindo minha bolsa antes de sair das lojas, ela admitiu. Às vezes, 2 ou 3 vezes, e tenho pesadelos em que estou naquela cela com todos acreditando que fiz algo terrível. A doutora Adams ajudou a desenvolver estratégias de enfrentamento para a ansiedade e a hipervigilância. Lentamente, Lily começou a recuperar sua confiança. 3 semanas após o confronto na delegacia, uma perspectiva inesperada surgiu. Minha avó materna, Eleanor, ligou de sua comunidade de aposentados na Flórida. Aos 86 anos, ela raramente se envolvia em conflitos familiares, mas a notícia chegou até ela por meio de boatos na família. Sua mãe foi criada exatamente do jeito que ela tentou criar você, disse Eleanor, com a voz frágil, mas a mente ainda afiada. Meu marido, seu avô, era um homem controlador que acreditava que as crianças deveriam ser moldadas e não nutridas. Bárbara era o foco de sua atenção mais do que seus irmãos. Aos 15 anos, ela já tinha desenvolvido aquele exterior perfeito. Mas, por dentro, ela estava com raiva. Sempre com raiva. Você tentou impedir? Perguntei, repetindo a pergunta. Perguntei ao meu pai. Seguiu-se uma longa pausa. Não o suficiente, ela finalmente respondeu. Cometi o mesmo erro que seu pai. Concordar parecia mais fácil do que confrontar. Quando percebi o dano, Bárbara já estava convencida de que controle era amor. Essa perspectiva geracional não desculpou as ações da minha mãe, mas forneceu um contexto que me ajudou a processar minha própria infância. Comecei a ver o ciclo com mais clareza. Minha avó controlava meu avô, minha mãe controlava por sua vez, depois tentava estender esse controle a mim e agora a Lily. Mas ciclos podem ser quebrados. Depois do almoço, quando meu pai se desculpou em lágrimas, sem dar desculpas, tomei uma decisão. Convidei-o para participar de uma de nossas sessões de terapia. Ele aceitou o convite com evidente surpresa e gratidão. Naquela sessão, Lily perguntou-lhe diretamente: por que você mentiu sobre mim, vovô? Você me odiava tanto assim? O pai tirou os óculos, limpando-os compulsivamente, como sempre fazia quando estava desconfortável. Não, Lily, eu nunca te odiei. Eu fui um covarde. Por 40 anos, deixei sua avó tomar todas as decisões porque era mais fácil do que enfrentá-la. Quando ela disse que você precisava dessa lição, eu acreditei nela porque sempre acreditei. Estava errado. Eu estava errado e vou me arrepender pelo resto da vida. Sua honestidade, embora dolorosa, foi o início de um possível novo relacionamento. Ainda não de perdão, mas de compreensão. Enquanto isso, minha mãe recusava todos os convites para terapia ou conversas mediadas. Quando suas tentativas de retomar o controle por meio de outras pessoas falharam, ela se refugiou em um silêncio glacial, a punição máxima em seu arsenal. Pela primeira vez na minha vida, aquele silêncio me pareceu liberdade, e não rejeição. 3 meses após o incidente no shopping, Lily comemorou seu aniversário de 15 anos com uma festinha no nosso parque favorito. Seus amigos a cercavam com o sol da primavera, aquecendo seus rostos enquanto compartilhavam bolo e risadas. Ao vê-la apagar as velas, vislumbres da garota confiante que ela era antes da prisão retornando. O trauma não havia desaparecido. A hipervigilância ainda aparecia em situações estressantes, mas ela estava se recuperando. Minha própria jornada de cura foi mais complexa. A doutora Adams me ajudou a reconhecer como o comportamento controlador da minha mãe moldou minha própria criação de filhos de maneiras positivas e negativas. Estava determinado a dar a Lily a liberdade que ela nunca teve, mas às vezes isso se traduzia em hesitação em estabelecer limites necessários. Nossas sessões de terapia familiar passaram a incluir meu pai regularmente. Ele havia encontrado um apartamento próprio, um pequeno apartamento de um quarto, que minha mãe chamava com desdém de seu momento de crise da meia-idade quando falava com parentes. Ele estava consultando seu próprio terapeuta e lentamente descobrindo interesses e opiniões independentes da influência da mãe. A mudança mais profunda ocorreu durante uma sessão de terapia em abril, quando o Dr. Adams pediu que cada um de nós compartilhasse algo que aprendemos com essa experiência. Aprendi que se defender não significa necessariamente ficar sozinho, disse Lily, pegando minha mão. Mamãe esteve lá comigo o tempo todo, acreditando em mim quando ninguém mais acreditava.
Aprendi que nunca é tarde para escolher diferente. Meu pai disse, com a voz mais forte do que nas minhas memórias de infância. Perdi tanta coisa por ser passivo. Não quero perder mais. Quando chegou a minha vez, respirei fundo. Aprendi que os padrões familiares com os quais crescemos não precisam ser o nosso destino. Podemos escolher quebrar o ciclo. O pai vinha se esforçando arduamente para reconstruir seu relacionamento com Lily. Ele frequentava a exposição de arte da escola dela, envolvendo-se genuinamente com seu trabalho criativo, sem a influência filtrante da mãe. Ele fez perguntas sobre os interesses dela e realmente ouviu as respostas. Pequenos passos, mas significativos. Minha mãe continuou sendo coringa na equação familiar. Seu silêncio gélido inicial evoluiu para tentativas esporádicas de reconciliação nos termos dela. Ela enviou presentes caros para Lily, com cartões assinados pela avó que te ama apesar de tudo. Eu devolvi todos. 5 meses após o incidente no shopping, minha mãe apareceu sem avisar na nossa porta. Ela havia perdido peso e suas roupas de grife estavam um pouco folgadas. Pela primeira vez, sua aparência perfeita mostrou rachaduras, maquiagem imperfeita e um leve tremor nas mãos. Preciso ver minha neta, ela exigiu. Mas o tom imperial foi minado por uma incerteza desconhecida. Isso não vai acontecer sem mudanças significativas, respondi, sem convidá-la a entrar. Liz não se sente segura perto de você, e eu não confio em você. Esse arranjo ridículo já dura tempo demais, ela insistiu. Thomas perdeu a cabeça morando naquele apartamento deprimente consultando aquela terapeuta que enche a cabeça dele com bobagens sobre limites e autodeterminação. Apesar de suas palavras desdenhosas, ouvi algo novo em sua voz. Medo. Talvez pela primeira vez em sua vida adulta, minha mãe estava perdendo o controle de seu mundo perfeitamente organizado, e isso a aterrorizava. Bárbara, eu disse deliberadamente, usando o nome dela em vez do nome da minha mãe. A única maneira de seguir em frente é você reconhecer o que fez e por que foi errado. Não apenas o incidente no shopping, mas toda a vida de comportamento controlador que levou a isso. Ela endireitou os ombros, um mecanismo automático de defesa. Sou sua mãe. Mereço respeito. Respeito se conquista, respondi simplesmente. Quando você estiver pronto para falar honestamente sobre seu comportamento e o impacto dele, podemos considerar uma visita cuidadosamente supervisionada. Até lá, a conversa acabou. Ao fechar a porta, ouvi algo que nunca imaginei, minha mãe chorando abertamente na nossa varanda. Hesitei no instinto de filha para confortá-la, em conflito com a necessidade da mãe ursa de proteger meu filho. Observei pelo olho mágico enquanto ela finalmente se recompunha e caminhava até o carro, andando como alguém muito mais velha do que seus 62 anos. Não foi satisfação que senti com a angústia dela, mas uma mistura complexa de tristeza pelo que nosso relacionamento poderia ter sido e determinação em proteger os laços mais saudáveis que construí com Lily. 2 semanas depois, meu pai ligou com uma notícia surpreendente. Sua mãe concordou em começar a terapia. Sessões próprias, não conosco. Não sei se vai ajudar, mas já é alguma coisa. Foi um pequeno passo, possivelmente motivado mais pelo desejo de recuperar o acesso à família do que por uma percepção genuína. Mas foi um movimento em uma direção que jamais imaginei ser possível. Nos meses seguintes, nossa nova configuração familiar se estabilizou. Meu pai se tornou uma presença constante em nossas vidas, juntando-se a nós nos jantares de domingo e, ocasionalmente, tomando conta de mim quando eu tinha reuniões de trabalho até tarde, algo que meu pai nunca fez durante minha infância. Ele e Lily desenvolveram seus próprios rituais, um interesse comum em palavras cruzadas e debates sobre filmes clássicos que Red apresentou a ela. A mãe permaneceu em grande parte à margem, embora seu terapeuta tenha entrado em contato com o Dr. Adams sobre a possibilidade de uma sessão familiar cuidadosamente estruturada. Concordamos em uma única reunião em território neutro, com limites claros previamente estabelecidos. Essa sessão não foi nem uma reconciliação milagrosa nem um desastre completo. A mãe lutava visivelmente contra seus padrões arraigados, oscilando entre tentativas genuínas de ouvir e recorrendo a táticas de controle quando emoções desconfortáveis surgiam. Mas ela conseguiu, com a orientação do terapeuta, dizer 5 palavras que nunca tinha ouvido dela antes. Eu estava errada. Me desculpe. As palavras saíram tensas, sem a intuição emocional que as tornaria verdadeiramente curativas.
Mas eram o começo de uma rachadura na fortaleza da perfeição que ela havia construído ao seu redor. Com a transição do verão para o outono, Lily floresceu. Os pesadelos tornaram-se menos frequentes. Sua confiança em espaços públicos retornou e seus talentos artísticos floresceram com nova profundidade emocional. Uma pintura em particular, uma menina emergindo de uma gaiola de vidro quebrada, capturou sua jornada de forma tão poderosa que seu professor de arte a inscreveu em uma competição municipal, onde ganhou o primeiro lugar. Ao lado da minha filha na cerimônia de premiação, senti uma profunda gratidão. Apesar do trauma, apesar dos padrões familiares tóxicos, nós construímos algo mais forte juntos. O vínculo entre nós, construído com base na confiança e no respeito, em vez de controle e medo, resistiu ao seu maior teste. Naquela noite, enquanto celebrávamos seu prêmio em seu restaurante favorito, Lily fez uma pergunta que mostrou o quanto ela havia evoluído. Mãe, você acha que a vovó pode realmente mudar? Tipo, mudar profundamente. Pensei bem antes de responder. As pessoas podem mudar quando realmente querem, quando se esforçam para se encarar com honestidade. Seu avô está mudando porque ele quer um relacionamento conosco mais do que se apegar a velhos padrões. Sua avó, seu desejo de controle é mais profundo. A mudança será mais difícil para ela, talvez impossível. Mas não somos responsáveis pelas escolhas dela, apenas pelas nossas. Lily assentiu, absorvendo a informação. Então, sorriu, um lampejo de seu antigo eu travesso. Ainda bem que temos provas de que não roubei aquele colar. Imagina se não houvesse câmeras. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a dela. Ela teria acreditado em você sem um único quadro de filmagem. Sempre. Essa verdade, a confiança incondicional entre nós, foi a base sobre a qual reconstruímos. A jornada não tinha sido fácil e certamente haveria desafios pela frente. Mas quebramos o ciclo de controle que havia prejudicado 3 gerações da nossa família. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos, em nossos próprios termos. Se você já teve que proteger alguém que ama de familiares tóxicos ou se viu quebrando padrões geracionais, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Nossas histórias nos conectam e ajudam outras pessoas a se sentirem menos sozinhas em suas lutas. Clique no botão de inscrição se quiser ouvir mais histórias de cura familiar e superação de limites. E lembre-se, às vezes a família que escolhemos é mais importante do que a família em que nascemos. Obrigada por ouvir minha história e que você encontre coragem para escrever seus próprios finais mais saudáveis.